apesar de nós, o Senhor continua sendo bom, amém? Que nesse momento nós venhamos a refletir mais uma vez de tudo aquilo que o Senhor nos salvou, que nós possamos olhar para o santo trono de Deus, encontrar nele o nosso abrigo, o nosso refúgio, a rocha que nos salva, o nosso abrigo, o nosso lugar seguro, amém? Que nós possamos olhar para Deus e enxergar o nosso abrigo e a nossa segurança. Não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus.
Olá, irmãos, é um prazer estar aqui novamente, compartilhando a palavra de Deus, agora nos estudos de quarta-feira com o livro de John Piper, Graça Futura. E hoje a gente vai estar estudando o capítulo 2, Quando a Gratidão Não Funciona Bem. E para a gente entender um pouco disso, o autor ele introduz o assunto chamando a nossa atenção para um valor ético que existe num país chamado Filipinas, conhecido como o Thang Na Loob. O que isso quer dizer? Lá ele tem a ideia de que se você receber uma boa ação de alguma pessoa, você deve se comportar de forma generosa com esse benfeitor. E, a princípio, analisando de forma rasa e bem superficial, a gente olha para esse valor, né, para esse princípio ético que existe ali nesse país, e a gente até concorda, né? Poxa, acho isso bem generoso, né? É um ponto muito importante, algo ético, que eu concordo. Mas muitas das vezes a gente acaba perdendo alguns aspectos negativos que esse valor pode trazer para aquelas pessoas. Como que? Muitas das vezes a gente recebe uma boa ação de uma outra pessoa, mas essa boa ação não vem em valores financeiros, por exemplo. Como pagar? Eu me torno devedor dessa pessoa, eu começo a ter ações de generosidade para com essa pessoa, para mostrar o meu contentamento com aquilo que ele fez comigo, mas até que ponto? Até quando? Porque muitas das vezes eu não consigo mensurar isso. Até que ponto já é suficiente? E esse é o problema desse valor, desse valor ético que as pessoas ali nas Filipinas tanto empregam. Porque muitas das vezes esse relacionamento entre receptor e benfeitor começa a virar um relacionamento opressor, dependente, porque ele se gera para a eternidade. Aquela boa ação que eu recebi me faz ter ações de generosidade para com o meu benfeitor ad eterno. E eu acabo sendo um preso desse benfeitor. Eu não tenho liberdade. Fica um relacionamento opressor, um relacionamento dependente. E isso é um valor muito ruim. Isso é um peso muito desproporcional nessa relação. Tudo isso tem a ver com o tema central hoje do nosso estudo. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque esse tipo de pensamento ele pode ser muitas das vezes utilizado no nosso relacionamento com Deus. De que maneira? Bom, nós olhamos para a graça de Deus, para aquilo que Deus fez nas nossas vidas, e muitas das vezes a gente pode ser impulsionado a viver a vida cristã com generosidade. Eu vou ser generoso porque Deus foi gracioso na minha vida. Então eu vou me impulsionar a viver a vida cristã, vou me impulsionar com uma atitude de gratidão a obedecer a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. E a gente viu que nos capítulos anteriores, de que qualquer retribuição feita por toda a bondade que Deus teve para conosco, ela deve ser realizada com fé, confiança na graça. Viu essa ideia na semana passada com alguns versículos do Antigo Testamento. E para a gente não ter dúvida, testificar tudo isso que a gente está falando, eu queria trazer um versículo aqui do Novo Testamento que se encontra em Hebreus 11, um trecho muito conhecido das Escrituras, que relata os heróis da fé. Ali a gente vai ver algumas citações da seguinte maneira: pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Moisés saiu do Egito.
Irmãos, quando a gente olha para a vida desses heróis da fé, desses homens, nós vamos ver homens que tiveram um relacionamento com Deus e esse relacionamento produziu neles uma fé para uma vida cristã. A palavra de Deus não fala, pela gratidão eles obedeceram, pela gratidão Noé construiu uma arca. Não, é pela fé. Porque a partir do momento que a graça alcançou a vida daqueles homens, a fé produziu neles uma ação para a graça futura, e não a gratidão. E isso é importante entender aqui, irmãos. E além disso, nós descobrimos também, nós podemos observar no trecho de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dizendo assim: lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Que o serviço, a obediência vem da fé e não pela gratidão. A Bíblia não diz, irmãos, que a gratidão é a motivação pela nossa vida cristã, e sim a fé. Ah, mas isso é um detalhe, irmão. Isso a gente está se apegando a detalhes. Esse fato de obedecermos a Cristo e de vivermos a vida cristã pela fé e não pela gratidão faz toda a diferença, irmãos. Não é um detalhe. Sabe por quê? Se, ao experimentar a graça de Deus, você responde com gratidão e começa a agir em forma de gratidão, em boas obras, em ações de gratidão, aquilo que é a graça não é graça mais. Porque a graça é algo nos dado imerecidamente. É algo nos dado de graça. Deus nos deu a salvação. Deus mudou a nossa vida. E quando a gente pega esse presente do Senhor e tenta retribuir, aquele presente já não é algo de graça. Porque nós estamos tentando pagar. E os nossos esforços para devolver a Deus como se fôssemos meros devedores mesmo, pagando uma dívida, isso transforma a graça em uma negociação comercial. Porque Deus foi gracioso, agora eu, em ações de gratidão, tenho a vida cristã, obedeço ao Senhor. Não é assim. Não é assim, porque nós não podemos considerar algo a ser pago, porque também nós não conseguimos pagar nada disso. Então, ao momento que a gente recebe a graça do Senhor, isso tem que produzir fé. Tem que produzir a fé que nos vai gerar uma vida cristã na graça futura, e não gratidão. E não gratidão, porque nós não temos como pagar aquilo que o Senhor nos deu. E o Senhor não pede nosso pagamento. O Senhor não está pedindo ações em troca. É a graça do Senhor que nos alcançou. E aqui nesse momento, irmãos, o autor, ele nos chama a atenção para um hino antigo, muitos devem conhecer, Fonte tu de toda a bênção. E nele tem uma frase que fala: devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Né? E aí o autor nos chama a atenção de que realmente somos devedores, não podemos negar isso. Né? A palavra de Deus diz: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas dívidas porque somos devedores. Mas o que a gente precisa entender é que quando ele fala de devedor, de dívida, é dívida do pecado. Né? Nós somos devedores porque nós somos pecadores. Mas esse pecado foi perdoado por Cristo. E não devedores somos mais. Fomos justificados por Deus. Então, o mais apropriado seria dizer que nós somos devedores da justiça de Deus. Para sermos biblicamente corretos aqui, né? Não podemos dizer que a graça gera uma dívida, né? Mas que a graça
ela paga as nossas dívidas. E voltando aqui, né, irmãos, na expressão do hino, devedor a tua graça, nós podemos entender essa expressão de devedor a tua graça, de devedor de tudo que tem a graça, de tudo que vem de graça, né? Por isso, nós dependemos totalmente da graça em tudo, agora e eternamente. Sua dívida não implica em um esquema de retribuição, mas na eternidade, na dependência do Senhor. É isso que a gente pode entender desse hino aqui. Irmãos, mas tem um outro ponto aqui que a gente precisa ter muito cuidado, prestar muita atenção, porque há mais um problema nessa ética do devedor. Nessa ideia de termos que ser grato por algo que nos foi feito. Ela corre o risco de minimizar a glória da graça do Senhor. Por quê? Pela orientação que ela tem pelo passado. A gratidão, ela olha para trás. Por quê? Porque quando eu sou grato por alguma coisa, eu sou grato por algo que me foi feito lá atrás. E isso não é ruim, irmãos, de maneira nenhuma. A palavra de Deus mesmo diz, Salmo 105, versículo 5, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou. São muitas as porções de graça e glória de Deus no passado, do que ele fez, estão registradas na palavra. E a função da gratidão é sim trazer de volta essa glória de adoração. Mas nós vivemos o futuro, irmãos. Nós vivemos o amanhã. Nós não vivemos no passado. Nada da obediência potencial pode ocorrer no passado. Nossa vida de obediência, nossa vida cristã é agora e além. Então, irmãos, a gratidão é primordialmente a resposta ao passado. E ela não funciona bem quando é forçada a nossa motivação do futuro, a nossa vida no futuro, a não ser que ela seja transformada na fé, na graça futura. Para nós conseguirmos entender isso aqui, irmãos, é preciso olhar para a nossa vida, agora e além. A graça futura, aquilo que a gente pode olhar, aquilo que a graça tem para nos proporcionar daqui em diante, até a eternidade. E quando a gente olha para isso, esse fluxo infinito, esse fluxo interminável que a graça tem, a gente vê que a gratidão não consegue ser o pilar de sustentação disso. A gratidão está para glorificar o passado, a graça que aconteceu, aquilo que veio lá de trás. Mas para que a gente olhe para o futuro, entenda a graça do porvir, nós temos que viver com confiança, viver com fé na graça que o Senhor nos prometeu, naquilo que o Senhor nos guardou para nós. Temos que ter fé nisso, temos que ter esperança, confiança na mensagem do Senhor no futuro. E a gratidão fica no passado. Ela não consegue nos trazer esse impulso para a vida cristã. E sim a fé, a confiança é que faz a diferença. Irmãos, é muito importante ficar claro aqui de que a gratidão é algo maravilhoso e isso é registrado na Bíblia. E a gente precisa também terminar esse capítulo dando valor da gratidão. A gente pode ver uma forma de, por exemplo, de incompatibilidade do espírito de gratidão com algumas atitudes pecaminosas. Efésios 5:4 diz assim: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Ou seja, precisamos ter ações de gratidão ao invés de atitudes pecaminosas. Isso nos gera uma obediência a Deus. Há um sentido, irmãos, que a gratidão e a fé são alegrias entrelaçadas, que se fortalecem mutuamente. A gratidão nos benefícios da graça passada
e a fé na graça futura. A gratidão na graça passada, ela diz para a fé: seja forte, não duvide desse Deus. Esse Deus é misericordioso, porque assim ele foi no passado e assim ele será no futuro. E a fé na graça futura constantemente diz a gratidão: há mais graça no porvir. E toda a obediência deve ser realizada na dependência da graça futura. Relaxe, alegre-se nessa festa marcada. Eu assumirei a responsabilidade pela obediência do amanhã. Irmãos, que possamos olhar para a graça do passado com gratidão, mas entender que nós nos movemos, que a nossa vida cristã é pautada pela fé no porvir, pela fé naquilo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, pela fé que moveu Abraão, pela fé que moveu os heróis do passado. Que essa fé possa estar nos nossos corações, nos impulsionando a viver a nossa vida cristã. Deus nos abençoe.